Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Ganhar dinheiro é possível, mas ficar com dinheiro não é tão simples. O dinheiro entra, os projetos acontecem, o trabalho flui, mas quando o assunto é construir patrimônio, base, reserva, visão de longo prazo, alguma coisa muda. O vídeo de hoje é para a gente conversar sobre isso, para que a gente tenha um novo entendimento sobre construção de patrimônio e o que está por trás de não conseguir construir patrimônio. Bom, primeiro vamos diferenciar o que é renda e o que é patrimônio. Não é a mesma coisa, nem emocionalmente, nem simbolicamente. Renda é movimento, patrimônio é permanência. Renda é algo que entra e sai, e patrimônio é aquilo que fica. E o corpo tem memórias que fazem com que a gente haja completamente diferente a essas duas experiências. Para muitos corpos, o movimento é familiar e a permanência não. Então, entender essa relação entre corpo e dinheiro é a chave para a gente conseguir dar uns passos sobre esse assunto. Eu sou a Marina Vovi, trabalho com prosperidade alquímica e eu venho acompanhando nas minhas jornadas essa nova relação com o dinheiro quando a gente faz uma reorganização profunda do sentido que o patrimônio ele tem, o dinheiro ele tem, porque, por exemplo, o patrimônio ele pede um compromisso, uma continuidade, uma questão de previsibilidade. Quando a gente tem memórias no corpo associadas a essas palavras, a esses conceitos, faz com que o corpo ele tenha uma resistência para que o dinheiro fique. Para muitos corpos, muitas histórias, ficar significava se depender de alguém, de alguma pessoa, de ser visto, de não ter para onde correr. Então, essa vulnerabilidade que o corpo aprendeu a rejeitar associa que patrimônio, estabilidade não é seguro. Então, ganhar, investir, recomeçar, todo esse movimento não é uma irresponsabilidade, é uma proteção. É algo que marcou a nossa história e que a gente vai refletindo isso no uso do dinheiro. Então, quando eu acompanho nos meus atendimentos questões de pessoas que falam que dinheiro parado me dá ansiedade, é uma frase que ela não é racional, uma frase que está ligada ao corpo, é corporal. Porque para o dinheiro parado, o corpo ele pode estar associado a uma exposição, ao risco de ataque, ao medo de errar, entrar em vulnerabilidade. Tem muitos sistemas internos que estão associando dinheiro parado a perigo. Então, é seguro o dinheiro circular, consumir, mudar, girar, doar, reinvestir, até mesmo mal, mas simplesmente o dinheiro está em movimento do que o dinheiro está nesse construção de patrimônio. Essa resistência, ela raramente aparece como um medo claro, ela aparece como um comportamento. Então, são comportamentos que associam, quando tudo está organizado, uma inquietação interna, uma vontade de mudar quando as coisas começam a dar uma estabilidade, a sensação que vai dar ruim quando tudo fica bom. Esse consumo, ele é usado como uma forma do corpo descarregar a atenção, essa dificuldade de manter investimentos a longo prazo. Por fora, para todo mundo, você vai explicar que isso é uma escolha sua, uma decisão tomada, mas por dentro, o nosso corpo está reagindo, uma reação emocional sobre a memória que a gente carrega. Então isso não tem a ver, para a gente sair dessa dinâmica, não tem a ver com mais rigidez, não tem a ver com disciplina. A gente precisa transformar a nossa regulação interna. O corpo ele não vai aprender com essa tensão. Essa nova concepção do que é segurança tem um protocolo que a gente segue para a gente dissociar controle com essa segurança. Porque controle é uma tentativa de evitar o imprevisível. Segurança é a capacidade de sustentar o previsível. Você pode ter tudo sob controle, mas ainda assim viver em alerta. Construção de patrimônio não pede controle absoluto. Pede um corpo que consegue tolerar a continuidade. Tolerância de continuidade. Essa é a chave da construção de patrimônio. Porque quando o corpo começa a tolerar a ideia de base, alguma coisa muda. Muda o jeito de investir, muda o jeito de gastar, muda o jeito de planejar e as decisões ficam mais simples. Não é porque você fica mais racional, mas é porque você conseguiu fazer com que o seu corpo saísse do modo de ameaça. A construção de uma autorregulação com estratégia é a virada de chave, porque
Ou muitas pessoas ficam só na parte emocional, de crença, de você acreditar acontecer, outras pessoas ficam só na parte estratégica, de planilha. A gente precisa unir esses 2 mundos, para que o ciclo ele entre numa nova jornada, porque talvez o seu problema nunca tenha sido ganhar dinheiro. Muitos dos meus clientes não têm problema em ganhar dinheiro, e sim sustentar a chegada do dinheiro. E como está atrelada a culpa, vergonha, a gente precisa aprofundar a raiz da questão e fazer uma integração real do que está realmente na raiz desse problema. Para a gente fazer uma construção de patrimônio pé no chão, o seu corpo ele precisa aprender a ficar seguro. E é por isso que nas minhas jornadas eu construí dinâmicas, protocolos de autorregulação para que a gente consiga, paralelamente às estratégias de construção de patrimônio, fazer com que o corpo aprenda a ficar seguro, aprenda a permanecer, para que a gente continue, né, observando esses resultados surpreendentes que a gente tem nas estratégias de arquitetura patrimonial de aposentadoria em 7 anos. Então, essas dinâmicas que a gente vê no mercado tradicional de aposentadoria, de renda vitalícia, em 30 anos a gente conseguir esses resultados em até 7 anos, são essas 2 estratégias acontecendo simultaneamente. Estratégias que regulam o corpo, ensinam o corpo a se sentir seguro, e ao mesmo tempo um plano de construção patrimonial feito com estrutura, feito personalizado, não tem nada de indicação de investimentos, nada disso, é feito para o seu momento, para a sua história, segundo as suas visões de futuro. Isso, em paralelo, é o que vai mudar a sua relação com construção de patrimônio. Se você ficou interessada, se você quer agendar um horário para a gente construir juntas o seu plano, o seu diagnóstico de construção de patrimônio, tem um link aqui na descrição. Clica aqui nesse link e agende seu horário.